Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será, como sempre, a leitura de uma fonte. Neste caso, é do jornalista Rafael Moro Martins, intitulado Terrorismo em Brasília é obra militar. Bem, eu venho falando há muito tempo sobre a questão da militarização da política. Por que que eu estou tornando a falar sobre esse assunto? No que concerne aos estudos que eu faço, e evidentemente que isso é uma visão minha, não é? Que pode ser parcial, e certamente a será, mas não é equivocada, né? Ser parcial no sentido de que a gente tem que analisar outros aspectos, e evidentemente. Bem, dentro da linha de estudo de historiografia que eu sigo, relativa à história mítica e à cultura simbólica brasileira, este canal como um todo, todos os vídeos que existem aqui, todas as aulas que existem, todas, impreterivelmente, seguem o mesmo fio histórico, o mesmo, são mais de 800 aulas, né? O mesmo encadeamento, de modo que, em história, o historiador é alguém, eu sou filósofo, faço filosofia da história. O historiador, ou quando nós vamos estudar a história é sempre um estudo para trás no tempo, né? Ele não é um estudo de projeção para frente do tempo. A gente não é profeta, né? Agora, quando nos estudos para trás e da atualidade, a historiografia brasileira ela tem um modo de funcionamento. Ela só se propõe a falar sobre um tema, existe, digamos, um consenso organizado, estranhíssimo, que fala que a gente só pode analisar um acontecimento histórico passados 20 anos dele. Isso é uma loucura completa. Não, o acontecimento histórico é um acontecimento que ele pode estar sendo analisado agora. Por quê? Eu não preciso esperar 20 anos. Porque o que está acontecendo hoje na história não foi formado ontem. Aqui num sentido de tempo linear mesmo. Um acontecimento, sobretudo acontecimento em larga escala. Como ele envolve sociedade, como ele envolve grupos grandes, numericamente falando, isso é uma questão quantitativa. Ele não pode ter sido formado ontem. Ele precisa de anos, de décadas, para que aquele acontecimento irrompa. Tá? É uma questão de escala. Então, o que está acontecendo hoje no governo brasileiro, no Brasil, que envolve o governo brasileiro, isso é uma questão que ultrapassa o cenário da política. Ultrapassa o cenário da política. Tá? Então, uma explicação meramente sociológica ou de filosofia política não enquadra o problema. Nós temos um problema cultural, nós temos um problema social, nós temos uma mentalidade que vem sendo gestada há muito tempo, né? Então, é na busca dessa mentalidade, é na busca dessa ideia que eu venho, de como ela se estrutura, que eu venho, em parte, colocando, expondo determinadas questões. Muito bem. O que está acontecendo hoje, o Brasil, eu já falei isso por diversas vezes. Historicamente, o Brasil, depois de 1822, o Brasil não se desenvolveu, uma direita, em termos de espectro político, assume o poder. Desde 1822, tá? Entretanto, essa direita que assume o espectro político do poder, ela não implanta programa de direita. Ela implanta programa de esquerda, no seu todo. Ou seja, o Brasil vai sendo estatizado.
de uma forma geral, tá? Então, há dados do IBGE que são incontornáveis em relação a isso, porque esse livro do IBGE, sobre o qual eu já fiz programa também, e já mostrei a fonte bibliográfica, ele analisa o Brasil desde o início do século XX. Então você vê claramente uma estatização. A estatização não é uma proposta de esquerda, de direita. É uma proposta de esquerda. Ao mesmo tempo, nós temos situações estranhas, como, por exemplo, o governo do Getúlio, em que é um governo de direita, nazi, de contorno nazi-fascista, mas não com uma estrutura forte nazi-fascista. Nós chegamos ao ponto de ter uma Constituição, na época do Getúlio, que falava de eugenia. Então, o espectro político brasileiro é uma esquerda que assume o poder, né? É uma direita que assume o poder e que vai trabalhando o país para uma esquerda, né? No sentido de ações concretas. Bem, esquerda propriamente dita, que assume o poder, o primeiro governo será o Fernando Henrique Cardoso, que é uma esquerda estranha, porque é uma esquerda liberal, né? Ela é uma esquerda atrelada aos bancos centrais internacionais. E aí está aí a doutora Maria Lúcia Fatorelli, para explicar o problema do Banco Central, ou dos BIs, né? dos bancos centrais do mundo inteiro. Então, aqui tem um problema de base nessa estrutura de uma direita que, às vezes, milita dentro da política brasileira, e o rescaldo desta ideia, desta mentalidade difusa, a gente vê ela surgir no século XIX e ela vai se adensando no século XX. Então, dentro do espectro político nacional, nós temos uma outra força política que atua diretamente, mas não é indiretamente de modo invisível, não, é diretamente dentro da política, são os militares. E isso é um problema, caros alunos e ouvintes, é um problema seríssimo. Veja, por mais complicado que seja a política, né, ela é um território de civis, ela não é um território de força policial ou militar. A política é território de civis. Por óbvio que o Brasil e todos os países têm o direito de ter forças policiais e forças militares absolutamente impecáveis e extremamente eficientes e armadas, né? No sentido pleno do termo. Isto é um ponto. Isto é uma coisa. Outra coisa é você ter esta gente que tem poder de armamento ameaçando os civis o tempo inteiro. Né? Outra coisa é esta gente fazer propaganda sobre si de que eles são muito melhores do que os civis. Então, o Brasil tem um problema estrutural que vem desde o século XIX, né? Que é a militarização da política, que é a insistente tutela que os militares querem exercer sobre a República, porque, teoricamente, foram eles que deram o golpe e criaram. Eles se sentem donos da República. E os civis têm que se submeter a eles. Não. Eles têm que ser enquadrados. Eles têm que ser enquadrados e têm que voltar para o seu lugar. Um lugar que eles nunca tiveram, mas tem que ser criado um lugar para eles. Então, aqui, antes de entrar na leitura do texto, eu queria colocar isso, quer dizer, que os militares brasileiros, eles têm uma estrutura narrativa que está presente na doutrina de segurança nacional, que é a ideia de um inimigo político. Aí, ontem, dia 15 de janeiro, eu fiz um post no meu Facebook, chamado Os Militares Brasileiros e o Fascismo. Nesse post eu explico, mais uma vez, uma das características do fascismo, né? Então, o fascismo tem alguma estrutura, ele tem pilares. O fascismo tem uma estrutura narrativa, que você tem que comprar, e ele tem pilares que sustentam. Esses pilares são ditadura, nacionalismo extremo, militarização da política, política entendida como guerra, culto ao inimigo.
a imposição da mentira totalitária, a imposição de um líder carismático ou messiânico. Toda a história política brasileira, toda, quando ela sai da boca da direita, ela tem esses contornos. E é interessante porque o Brasil, exceto o movimento integralista, os historiadores brasileiros recusam-se a ver esses matizes presentes em todas as intervenções e golpes militares e em todo o discurso que embala a direita. O governo do Jair Bolsonaro foi exatamente isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, apesar do Jair Bolsonaro não ter sido eleito, não se desmontou esse campo de ideias, esse berço de ideias que existe no Brasil. Ele continua vivo e ativo. Isso é quase que um problema de identidade nacional. Tá? Então, é muito sério o que está acontecendo. Bem, o Fantástico ontem, dia 15 de janeiro, mostrou como foi a ação dos terroristas em Brasília. Terrorista, sim, porque, como explicou muito bem a especialista em segurança pública Jaqueline Muniz, os atos e as consequências foram terroristas. Tá? O terrorista não é só o homem-bomba, não. É preciso entender bem como é que nós vamos antropologicamente estudar aquele fenômeno. Foi um fenômeno de terrorismo, sem dúvida. Tá bem? Então, o artigo do Martins tem como título Terrorismo em Brasília, obra militar. Então, o Fantástico ontem mostrou como é que se deu aquele treco. Só que o Fantástico só mostrou o plano inferior. Até agora, as autoridades brasileiras não mostraram à população, e aqui é que reside o perigo, uma coisa é a gente que invadiu o Congresso, o Senado e o STF. Outra coisa são os financiadores, os cabeças do golpe, não é? Que é o primeiro plano, os projetores do golpe. Então você tem os arquitetos do golpe e você tem os financiadores. Se o governo federal brasileiro não for capaz de prender essas pessoas, isso tudo que está acontecendo, sinceramente, e será a responsabilidade do Lula, a bandalha da militarização da política brasileira, que é um dos maiores problemas da política nacional. É um dos maiores problemas do subdesenvolvimento do Brasil. É a interferência dessa elite corrupta e golpista, que envolve militares e civis, que se articulam de tempos em tempos para fazer bandalha, né? E para roubar a riqueza nacional para favorecer eles mesmos. Eles não têm projeto de nação. Bem, então, de saída, o texto do Martins não fala isso. Quem está falando isso sou eu. De saída, o movimento em Brasília, eu fiz um post explicando isso também. Ele tem dois planos. Tá? Ele tem um plano dos arquitetos, dos organizadores e dos financiadores, que envolve diretamente os militares, envolve o Braga Neto, envolve o Heleno, envolve todos os comandantes das 3 Forças Armadas, envolve o Bolsonaro, não é? Envolve vários ministros do Bolsonaro, militares, envolvem vários militares que diariamente, aposentados inclusive, que diariamente, entre eles um tal de Paulo Chagas, que ficavam propondo golpe militar. Claramente, à luz do dia, através de Twitter. Né? Envolve o senhor Vilas Boas, enfim, envolve o Mourão. É preciso chegar nessa gente. Se isso não chegar, não é? Como falou muito bem a Jaqueline Muniz, isso vai virar uma pizza de um tamanho descomunal. Porque, inclusivamente, vem sido dito que, comparando o que foi feito no Brasil com o que foi feito no Capitólio. Não tem comparação, não. Sabe por quê? Houve uma invasão no Capitólio, nos Estados Unidos, em Washington. Só invasão, não houve quebradeira.
Em Brasília, eles invadiram e quebraram a sede dos 3 poderes. Se fosse nos Estados Unidos, todos eles estavam mortos na hora. Mortos. A reação americana e a cadeia para essa gente era absolutamente inafiançável. Eles não iam sair da cadeia nunca. Aqui, então não há paralelo, em primeiro lugar. É preciso parar, o brasileiro precisa parar de mentir sobre a sua história. Bem, lendo o texto aqui. Terrorismo em Brasília é obra militar. Políticos, jornalistas e juízes se tornaram o pior pesadelo das forças policiais. Disparou Luiz Fernando Ramos Aguiar, major da Polícia Militar do Distrito Federal em 2021. Por escrito e assinado, ele ameaçou autoridades e toda a classe profissional por terem reagido à maior chacina perpetrada pelas polícias do Rio de Janeiro na favela do Jacarezinho em maio passado. Mesmo publicado num blog da esgotosfera policial, como foi o caso, o artigo deveria ter sido farejado pelos comandantes de Aguiar e lhe rendido uma punição exemplar. Não foi, e ainda ficou pior. A diatribe chamou a atenção dos editores do jornal paranaense Gazeta do Povo, que a reembalou e publicou e republicou para um público muito maior. Ainda assim, nada aconteceu a Aguiar. Ao contrário, ele segue com cargo de confiança na corporação, recebe limpos mais de R$18 mil mensais, segundo o portal da Transparência. A leniência das autoridades com a radicalização à extrema-direita das forças de segurança vai muito além do major, no entanto. O nome do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, por exemplo, vem sendo há 12 anos usado por um site para vender conteúdo fascista e politicamente enviesado, além de publicidade. É por isso que surpreende 0 pessoas bem informadas a facilidade com que terroristas invadiram e destruíram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal neste domingo, dia 7, em Brasília. Já sabemos que colegas do Major Aguiar bebericavam água de coco enquanto assistiam aos terroristas destruírem a Praça dos 3 Poderes. Claro, há alguns protagonistas entre os culpados óbvios pelo maior atentado terrorista já visto no Brasil. O primeiro é Ibanez Rocha, um advogado ricaço e prepotente que resolveu brincar de político e torrou alguns milhões para se eleger e reeleger governador do Distrito Federal pelo MDB. Espécie de Bolsonaro, que prefere vinhos caríssimos a frango com farofa. Ibanez resolveu zombar do país todo ao renomear o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, como seu secretário de Segurança Pública. Torres foi chefe de gabinete do deputado federal Fernando Francischini, do União Brasil, paraense, casado. Paraense, Francischini é delegado, tá? Caçado por mentir sobre as urnas eletrônicas que o elegeram. Como prêmio, foi chamado por Ibanez para comandar a segurança do DF, mas deixou o cargo em março de 21 para ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Sob o comando de Torres, a Polícia Rodoviária Federal matou Genivaldo de Jesus Santos numa câmara de gás improvisada no camburão de uma viatura no Sergipe. O assassinato não custou o cargo a Torres, que ficou à vontade para tentar roubar a eleição para o chefe Bolsonaro, usando novamente a PRF e ficar de braços cruzados quando golpistas resolveram tocar o terror em Brasília em 2 de dezembro, dia da diplomação de Lula e de Alckmin no Tribunal Superior Eleitoral. Nada disso fez Ibanez desistir de devolver-se à Secretaria da Segurança Pública. O governador tentou salvar o próprio pescoço, demitindo Torres no auge da barbárie do domingo. Àquela altura, já se sabia que o batalhão de choque da PM do DF só fora acionado quando golpistas já depredavam os prédios públicos mais importantes do país. Tarde demais, Ibanez. Se houver um resto de inconstitucionalidade no Brasil, você e Torres serão escorraçados da vida pública e talvez presos por prevaricar. Aqui eu quero fazer um parênteses, que o ex-ministro da Defesa, o Raul Jungmann, deu uma entrevista outro dia
uma entrevista muito maldosa, por sinal, porque foi sob a tutela do Jungmann que foi feita a intervenção militar no Rio de Janeiro, que foi um cenário preparatório para a milicada, comandado pelo Braga Neto. Intervenção essa duramente criticada pela professora doutora Jaqueline Muniz, que é uma das maiores autoridades e especialista em segurança pública no Brasil. Né? Essa mulher tem que ser conhecida. Ela não é só uma teórica, né? Ela vem implementando uma série de modelos de gestão completamente inovadores e extremamente salutares. É uma defensora das forças policiais e das forças militares, mas é uma crítica contundente à corrupção política. Tá? Então, evidentemente que aqui nós temos dois problemas. Um é o problema político, né? E outro é o problema militar e policial. São coisas distintas, evidentemente. Mas, segundo a Jaqueline, esse problema se resolve e não resolve por falta de empenho político. Tá? Bem, então aqui eu quero dizer uma coisa. O Jungmann, em uma entrevista muito maldosa à CNN, se não me falha a memória, ele falou que era impossível invadir os três poderes, porque você tem um destacamento de força ali embaixo muito grande. Isso é um fato, é uma verdade. Só que ele fez questão de mentir e de ocultar que o destacamento da força policial do DF é obrigação do governador do Distrito Federal, é do Ibanez. E como ressaltou a Jaqueline Muniz, aquilo que aconteceu em Brasília, que é o deslocamento de multidões, é a operação mais básica que você tem de operação de polícia militar, né, de organização de grandes eventos. Ela deu uma entrevista de quase 2 horas. Né? A entrevista da mulher é uma aula de segurança pública, onde a gente vê como a estrutura política, militar e policial brasileira está podre por dentro. É um negócio aterrorizante. Então, sim, existe um culpado ali. Existe gente que não planejou. E o não planejamento é proposital. Tá? Bem, voltando. A lista de honra das tchutchucas de terroristas também tem lugar para o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que é outro que prevaricou, que puxava o saco dos militares nos anos 70 e inexplicavelmente foi chamado por Lula para seguir fazendo a mesma coisa. Não é inexplicavelmente, não. O Piero Leiner, o antropólogo, e muitos indivíduos da esquerda, criticaram o nome do Múcio, porque a milicada, depois de tudo que eles fizeram, dos 4 anos do governo Bolsonaro, o Lula não poderia ter botado esse homem como ministro da Defesa. Ele é claramente vinculado à ala golpista militar. Tá? Na semana passada, continuando, Múcio riu no Salão Nobre do Palácio do Planalto, quando precisou falar sobre os amigos e parentes que dizia ter nos acampamentos golpistas protegidos pelo infame exército brasileiro. Abre aspas. Não sabia que iam levar isso tão a sério. Divertiu-se o ex-arenista. A Arena era o grupo da direita, né, na época da milicada. Esse homem faz parte, portanto, da estrutura militar, do golpismo militar, e isso mostra, sim, que os militares estão controlando o governo do Lula. Né? E quando deveria ser o contrário, eles deveriam ser enquadrados depois de tudo que eles fizeram, porque o que eles fizeram foi público. As notinhas, os golpes, todo ano, aqueles bandidos soltavam na época da comemoração da ditadura brasileira, eles soltavam nota exaltando a ditadura e dizendo que aquilo era democracia. Quer dizer, enquanto os militares brasileiros não forem enquadrados, como foi na Argentina, como foi no Chile, como foi no Uruguai, como foi no Paraguai, é preciso enquadrar sim. A Argentina tem problemas inúmeros, mas hoje ela lida com um problema político. Ela não lida mais com ameaça militar. Tá? Problema político você resolve. Ameaça militar você não resolve. É um negócio muito sério. Continuando. Neste domingo, perguntei à assessoria de Múcio se ele seguia achando o golpismo bolsonarista democrático e se algum amigo ou parente dele lhe mandou selfies destruindo prédios públicos. Desta vez,
O outrora risonho ministro preferiu o silêncio, a esta altura indecoroso como os atentados terroristas. A destruição é militar. O foda-se institucional, justiça seja feita, é obra militar. Eduardo Vilas Boas, Sérgio Etchegoven, que começou, que foi o homem que o Temer colocou. Hamilton Mourão, Walter Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Marco Antônio Freire Gomes, todos os generais de 4 estrelas do Exército, sonharam reviver. Ele esqueceu o Heleno. Sonharam reviver a ditadura de seus pares, mas passarão à história como cúmplices da destruição da capital federal. Tem um outro general, um tal de Santa Cruz, que semana sim, semana não, fala em Brasília que vai haver um evento popular para startar o golpe. Né? Vamos lembrar o ano passado de Augusto Nardes, um ex-ministro do TCU, e veio a público um áudio dele dizendo que estava havendo uma insurgência dentro da milicada e que ia haver um golpe. O cara foi chamado a se explicar, pediu licença do TCU. Foi gravíssimo o que aconteceu. E agora explode isso? Não. Voltando, todos os generais de 4 estrelas do Exército sonharam reviver a ditadura de seus pares, mas passarão à história como cúmplices da destruição da capital federal. Terão ao seu lado os ex-comandantes da Marinha, Almir Garnier Santos, e da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior. Tudo isso, a podridão institucional de cada uma geração de altos comandantes militares, as risadas cínicas de Múcio, a prepotência de Ibanez e a cumplicidade aberta de Torres se materializou ontem na tranquilidade com que os PMs assistiram inertes à destruição de Brasília. Jaqueline explicou que a postura dos PMs tem ordem e tem comando. Né? Então, que eles agiram segundo a ordem e o comando. É preciso responsabilizar o comando. Ela foi muito clara em relação a isso. Nisso, foram seguidos pelos militares do Regimento de Cavalaria de Guardas e do Batalhão da Guarda Presidencial, unidades do Exército, cuja única função é proteger a sede do Poder Executivo. Mas só quem acordou ontem se surpreendeu. E ele está certo, porque o desenho, o próprio Santos Cruz, que foi ministro Bolsonaro, entrevistado também, ele saiu do governo Bolsonaro logo no início. Mas é golpista. É golpista. É um golpista diferente, mas é. Ele em nenhum momento critica as Forças Armadas. É preciso tomar muito cuidado com aquele homem. Nunca. Ele próprio falou que ele vinha alertando há anos que isso seria o desfecho. Infelizmente, a gente não tem no Brasil nenhum Marechal Lott nessa turma que está aí. Nenhum. Né? Há militares decentes dentro das Forças Armadas e há policiais, é claro que eles existem. Só que quando nos golpes militares é sempre uma minoria que rege uma maioria, uai. Não vem com essa desculpa de minoria, não. É sempre a minoria que dá golpe. É sempre a minoria que pratica terrorismo. É sempre a minoria que rouba. Não significa nada. Isso é a retórica mais idiota que possa existir sobre a face da Terra. Bem, continuando. Então, o desenho vinha sendo traçado, o desenho foi traçado durante todo o governo do Bolsonaro, mas é preciso deixar claro aqui. Este desenho não é do Bolsonaro, é dos militares. E esse desenho dos militares vem sendo executado, ele foi projetado no século XIX e ao longo de todo o século XX ele foi sendo estudado e implantado em fases. Tá? Segundo a doutrina de segurança nacional e a teoria da anomia política do Golbery. Então, o Bolsonaro é um testa de ferro, porque ele é cognitivamente incapaz de elaborar uma coisa dessa. E mesmo porque a história ultrapassa o período Bolsonaro. É o que eu falei para vocês, a gente estuda história para trás. Ninguém pode estudar história para frente, porque ela não aconteceu, a não ser que você seja um visionário, um profeta, não é?
um místico. Não estou tratando, eu estudo a mística, né? Sou um estudioso da mística e do profetismo e levo isso muito a sério, né? Mas eu mesmo não sou profeta, então eu não posso adiantar o que vai acontecer no futuro. Agora, claramente, quando você tem uma estrutura evidentemente clara e montada, você pode falar sobre um prognóstico, porque a estrutura foi montada, ué. Então ela vai desembocar em um determinado momento. É simples. Continuando no texto. Mas só quem acordou ontem se surpreendeu. A fleuma com que fardados se sentem à vontade para atacar a democracia se exibe cotidianamente, por exemplo, nos esbirros golpistas de generais em redes sociais. Ou na tranquilidade com que o guarda da esquina, em nosso exemplo, o major da PM Luiz Fernando Ramos Aguiar, ataca de uma só vez a magistratura, a classe política e toda a imprensa sem temer retaliação e se fazendo cúmplice do terrorismo de extrema-direita. Os comandantes das Forças Armadas de Jair Bolsonaro. Na ponta esquerda, Paulo Sérgio Nogueira, do Exército, depois substituído por Marco Antônio Gomes Freire, Almir Garnier Santos da Marinha e Carlos Almeida Batista Júnior da Aeronáutica. Cada qual dessas categorias profissionais, diga-se, tem seu quinhão de culpa na esbórnia institucional. Juízes, dos circunspectos Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, ao baixo clero da primeira instância, aplaudiram o vale-tudo jurídico-político da Lava Jato e se fizeram instrumentos da abjeta propaganda ideológica da extrema-direita sem serem de fato enquadrados pelo Conselho Nacional de Justiça. Parêntese necessário. O Ministério Público tem como uma de suas funções fiscalizar e controlar a atividade policial. Mas há alguns anos, o grosso dos promotores e procuradores passou a gostar da sensação de descer o cacete e prender sem provas, tal como fazem os policiais militares brutamantes da Rota Paulista. O retrato de Dorian Gray, do acanalhamento do parquet, está visível para o mundo na cumplicidade franca do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e sua número 2, Lindora Araújo, com a extrema-direita. O quinhão de culpa da classe política é imenso e democraticamente distribuído, mas pode ser resumido em 3 tristes homens públicos paridos pelo Paraná. Ricardo Barros, deputado federal do PP, um sujeito sempre disposto a servir ao governo de turno, tentou culpar Lula, empossado há uma semana, as urnas eletrônicas e o ministro Alexandre de Moraes pela balbúrdia em Brasília. Deltan Dallagnol, deputado federal do Podemos, acreditou que um Cristo que pertencia a Lula havia sido roubado por ele da presidência e teve frêmitos de prazer ao imaginar-se-lhe passando as algemas. Ontem, só foi balbuciar alguma crítica à depredação generalizada de um patrimônio público e histórico, perpetrada por seus irmãos de extrema-direita, depois de 20 horas. Com muitos mas, contudos e poréns, Sérgio Moro, que como juiz foi alicerce fundamental da ascensão da extrema-direita, foi ainda pior. Atacou o governo Lula por reprimir protestos. Mais tarde, como a panela de pressão explodindo, disse que os terroristas precisam se retirar dos prédios públicos antes que a situação se agrave, sem pedir a prisão deles. Ou seja, esses caras continuam apoiando o golpe, né? Assim como aquele general, ex-militar, aposentado, Paulo Chagas. Uma coisa que o brasileiro precisa entender é o seguinte: militar aposentado, policial aposentado, por lei, é proibido de ficar usando a sua patente em mídias sociais. Então o sujeito não pode assinar General Paulo Chagas, tá bem? É proibido. E cadê a legislação deles que não coíbe esse tipo de prática? Sabe por que eles usam? Porque com esse tipo de prática, é como se eles apresentassem uma carteirada, um distintivo de que eles são a autoridade mais limpa diante dos civis. Então eles são sempre limpinhos e puros, e os civis são sempre impuros. Então essa canalhada se apresenta como tenente, como general, como marechal, como o que quer que seja, se vestem com roupa policial
ou fardado dentro das assembleias, coisa que é proibido, porque o sujeito dentro do parlamento ele tem que usar terno. Para ele entrar na condição de deputado, de senador ou de vereador, né, vestido com farda, o presidente da casa tem que aprovar. Se o presidente da casa não aprova, e eles estão entrando ilegalmente, eles têm que ser chamados. Existe um regimento interno disciplinar. Quer dizer, é uma sequência de loucuras e de abusos. Tá claro? Isso tudo para manter a estrutura narrativa, que é o seguinte: todos os civis são nossos inimigos, exceto os civis que são nossos amigos, ou seja, os civis que apoiam o golpe militar e financiam. Nós somos a classe política mais pura e limpa. Eles não são classe política, eles são funcionários de Estado. São funcionários públicos. Né? Eles não têm direito de opinar sobre política. Tá claro? Então, esses símbolos, esses tickets servem para mostrar a manutenção da estrutura narrativa. Tá bem? É isso que acontece. Então, essa gente continua apoiando o golpe. Por fim, é preciso haver uma autocrítica vinda de nós jornalistas. Neste domingo, a principal coluna política do maior jornal brasileiro, a Folha de São Paulo, assim arrematou uma nota sobre a chegada de ônibus com golpistas a Brasília. Os manifestantes contam com uma rede de solidariedade para se manterem acampados. Um par de horas depois, os manifestantes, amparados por sua rede de solidariedade, passaram a destruir a capital. Bem, as palavras indicam coisas. Manifestante pacífico, manifestação pacífica, não pede ditadura e golpe militar. Tá? Então, de início, esse tipo de manifestação ela já não é pacífica, ela já é golpista. E ela é crime, previsto no Código Penal brasileiro, conforme eu falei na aula passada. De saída já é crime. Tá bem? Então não existe manifestação pacífica. Uma coisa é, de fato, a população tem o direito de se manifestar, mas é óbvio que tem. E esse direito não pode ser tirado. Né? Outra coisa é a população agora começar a pedir golpe. Primeiro que militar não pode dar golpe no setor político. Né? Então você não pode ter deputado de dentro do parlamento pedindo golpe, senador, militar, policial, juiz, jornalista. O jornalismo brasileiro, ainda bem que existe a internet, porque o jornalismo brasileiro, com honrosíssimas exceções, os grandes jornais, os grandes, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, que são, de fato, Correio Brasiliense, né, Estado de Minas, a gente tem hoje escrevendo, dentro desses jornais, pouca gente séria. É um absurdo os textos que a gente lê. Então, o jornalismo brasileiro, por incompetência dos editores e dos donos de jornais, eles estão sendo gradativamente desmoralizados. Os comentaristas políticos das grandes emissoras de televisão, que não são muitas no Brasil, são uma verdadeira chacota. Eu sou assinante de vários jornais. Todo dia de manhã eu leio os principais jornais brasileiros. Né? E sigo canais da mídia mainstream, né? Da mídia independente, que existe, ainda bem, porque, de fato, a mídia tradicional ela é uma vergonha. Com raríssimas exceções, ela informa uma coisa correta. Ela não tem responsabilidade nenhuma. O jornalismo brasileiro virou um negócio assim, criminoso. Criminoso. Né? Continuando. É espantoso que haja alguma surpresa ante o cenário desolador deste domingo. Quem quer que esteja disposto a enxergar as coisas como são,
já percebeu que as polícias, as Forças Armadas, parte do Ministério Público, do Poder Judiciário e da classe política não estão à altura dos papéis institucionais que a Constituição e a sociedade lhes confiaram. Precisarão todos ser vigiados de perto pela parcela democrata da sociedade até que sejam devidamente saneados e reconstruídos. Uma tarefa que não é adiável, que não é mais adiável, sob pena de sermos todos demolidos pelo Talibã, que veste farda ou camisas da CBF e age cada vez mais às claras no Brasil. Fecha aspas. Bem, então vejam, nós temos uma estrutura militar junto com indivíduos que são funcionários públicos, dentro do Ministério Público, dentro da classe política, dentro do Poder Judiciário, dentro da Fiesp de São Paulo. Quer dizer, você tem uma classe de civis e você tem uma classe militar e policial. É preciso, e essa gente são os autores do golpe e os financiadores. Agora, evidentemente que, olha, gente, nem em 64 aconteceu o que aconteceu agora. O que é absolutamente espantoso é a descompostura, a canalice, a ignorância, a truculência desses militares brasileiros. E o deboche, a maldade, então apareceu. E essa gente toda está no alto comando. Apareceu uma leva de biltres dentro das Forças Armadas Nacionais, com a eleição do Bolsonaro, que é uma coisa espantosa. Então, a americana de 64 não foi capaz de ser tão má, de ser tão sórdida, de ser tão irreverente, de ser tão cretina. Quer dizer, há uma clara decadência, inclusive dentro da estrutura militar, na formação dessa gente, na forma como eles se comportam, na forma como eles falam. Se você pegar qualquer militar de todo o período brasileiro, qualquer, e você pegar essa horda que apareceu agora, é absolutamente vergonhoso ter que lidar com um tipo de gente desse. Não é? Então, assim, o problema é profundo. O Lula, timing é tudo em política. O Lula deveria ter demitido esse homem, esse Múcio. Ele deveria ter trocado todos os comandantes das Forças Armadas e policiais que durante todo o governo do Bolsonaro pregaram o golpe de Estado abertamente, porque eles não fizeram em silêncio, não. Eles iam para as mídias sociais e se sentiam muito à vontade de fazer isso. Ele deveria ter reformado essa gente toda, aposentado, tá? E trocado o comando. Por inúmeras vezes eu falei já em várias aulas, que o Lula é um projeto militar. No início da carreira dele. Romeu Tuma Júnior, no livro Assassinato de Reputação 1, ele fala claramente que o Lula era agente da ditadura brasileira. Espião. O pai dele, o Romeu Tuma, foi o diretor da Polícia Federal. Né? E do DOPS. Então, evidentemente que... e o próprio Tuma trabalhou no governo do Lula. Muito bem. O Golbery falava claramente que o PT, o desenho da estrutura e do propósito do PT tinha digital militar. Né? O próprio Genuíno já admitiu que o PT surgiu como um partido diferente para unificar todos os espectros de esquerda. O Brizola tinha ódio do Lula. Em um determinado momento ele se filia ao Lula
alia ele, filia não, alia ele por uma questão estratégica ali. Né? Mas o Brizola falava que o Lula não era de direita, ou não era de esquerda, ou era a esquerda que a direita gosta. Né? Essa frase é do Brizola. Né? Durante todo o governo do Lula, ele não enquadrou nem um pouco a milicada. E não parece que vai fazer agora. E eu venho falando isso na página de vários amigos e nos meus programas. E isso vai ser, esse timing, se deixar esse momento histórico passar, eles vão continuar fazendo o que eles sempre fizeram desde 1822, desestabilizando o Brasil. E o problema é que o cenário hoje é mais grave. Conforme eu já falei também em outras aulas, nós temos uma série de projetos de leis que esses ratos aprovaram durante o governo do Bolsonaro. São mais de 70. Eu cheguei a dar o site aonde estão todos os projetos aprovados. Eu publiquei isso. Tá bem? Então, o desmonte do Estado que foi feito era para criar um Estado que tivesse uma estrutura comandada por um estamento militar policial e bancário. Então não é só botar a milicada na cadeia, é desmontar a estrutura que eles montaram. É óbvio que isso não pode ser uma tarefa só do governo do Lula, mas ele tem que dar passo. Né? E, evidentemente, como outro dia esclareceu muito bem o cientista político, sobre o qual eu já indiquei ele também, o criador do termo presidencialismo de coalizão, Sérgio Abranches, há coisas que a esquerda pode propor em relação aos militares, e há coisa que a direita pode propor, e há coisa que nem a esquerda nem a direita podem propor, que tem que ser um governo de centro, ou intelectuais, acadêmicos, que não estão comprometidos com nenhum tipo de viés político. E é certa essa visão dele. Né? Bem, então, o problema político nacional e as saídas para isso, ele não está só dentro da política. Né? Ele envolve vários setores. Sem um amadurecimento institucional como um todo, o Brasil não caminha. Né? Então é preciso fazer uma avaliação. A República é preciso ser refundada, sem sombra de dúvidas, mas não com golpe. Mas que isso que está aí é podre? É podre. Até o conceito de democracia que a gente tem, ele é segundo o critério militar, ou que eles entendem como democracia. É uma balbúrdia generalizada. Agora, tem saída? Tem. Tem. E ela passa, antes de tudo e sobretudo, pelo aprimoramento institucional. E o Brasil tem gente muito habilitada e muito capacitada, como, por exemplo, a Jaqueline Muniz, cuja especialidade em política pública é simplesmente experiência, e não é uma especialidade e uma experiência teórica, é prática. Essa mulher dá aula para todas as academias, aula de gestão. Né? Ela sabe como fazer e o que fazer e quais são os problemas. Conhece profundamente. Aliás, ela fez parte, segundo ela mesma, do governo de transição do Lula. Esteve ali como especialista para apontar as questões. Então, se o Lula e o PT e todo o grupo político que está ali, diante disso, do que aconteceu em Brasília, e tendo a Jaqueline como um dos quadros de consultoria, não tomarem decisão, é porque, de fato, não há vontade política. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.